Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos decorar esse semi-naked e eu vou te ensinar a fazer essa escultura em isomalte, vou te ensinar a fazer essas esferas em dourado, tudo comestível. Então, se você quiser aprender todos os detalhes de um semi-naked, fique aqui comigo nesse vídeo. Então vamos a ele. Aqui eu bati meu chantininho, que eu tenho vídeo aqui no canal ensinando a fazer, tá bom? Então, a gente vai deixar aqui na descrição para vocês. Então, aqui, olha, meu chantininho está hidratado. Eu botei um pouquinho de leite condensado e quando chegar a essa textura, está pronto. Coloquei aqui na minha manga de confeitar com o bico 2A, só para facilitar a colocação, tá bom? E nós vamos começar a cobrir o nosso bolo. Eu coloquei aqui no meu prato de MDF esse bolinho e em cima de uma bailarina nós vamos cobrindo toda a superfície do nosso bolinho. Então, no semi-naked, o que a gente tem que fazer? A gente cobre normalmente, como se fosse fazer um bolo espatulado. E depois, a gente vai remover um pouco desse chantilly. Esse chantilly, ele tem que estar bem hidratadinho, tá? Percebam que ele está um pouquinho mais fluido para facilitar na hora da espatulagem. Então, aqui eu estou terminando de passar o chantininho no nosso bolo. Esse bolo é de aro 20 e ele está com 14 centímetros de altura. Ficou um bolo bem bonito, bem imponente, tá? Ele pesou quase 3 quilos. Então, aqui eu tô terminando de fazer a parte do topinho. E em cima eu passo bem pouquinho o chantininho para não ficar com uma camada muito grossa, tá? E se você quiser a minha apostila gratuita com massas, recheios, caldas e também com a receita desse chantininho, é só você me seguir lá no meu Instagram, que é @chai.cakes, e me enviar um direct dizendo: oi, Chai, quero sua apostila, que eu vou ter o prazer de te enviar, tá bom? Ela é totalmente gratuita e eu utilizo todas as receitas que estão nela no meu dia a dia, na minha produção. Ela é maravilhosa, eu tenho certeza que vai ajudar muito. Agora nós vamos começar, ó, a retirar o chantininho que a gente colocou nesse bolinho. Eu venho com essa espátula reta. Primeiro eu deixo o bolinho reto, para a gente ter uma noção, e depois eu tento arrancar de forma bem reta, bem linear, um pouco desse chantininho. Quando é um bolo normal que a gente quer cobrir, a gente vem com a mão leve, né? E aí a gente tira pouquíssimo chantininho do bolo. No caso do semi-naked, é o contrário. A gente tem que pesar um pouco mais a mão e ir aos poucos removendo essa camada de chantininho. Vou mostrar para vocês aqui a quantidade que está saindo da minha espátula. É uma quantidade bem generosa de chantininho e a gente vai tirando, removendo e limpando a nossa espátula, tá? Isso é um processo que a gente tem que fazer até nós vermos a massa do nosso bolo. Aqui no vídeo anterior, que foi o vídeo que saiu nessa semana, eu mostrei como eu prensei todo esse bolo. Vou deixar também o link aqui na descrição para você visualizar. Tem todas as dicas de um semi-naked, que é super importante para a gente ter um ótimo acabamento, tá? Então, para a gente fazer esse bolo ficar com a massa aparente, a gente precisa remover um pouco desse chantininho. Então, a gente vai retirando, removendo, e aí a gente vai vendo que a massa vai começar a aparecer, tá? É importante a parte da prensagem, da montagem desse bolo, porque eu dei todas as dicas em relação a essa parte que fica aparecendo, que é a camadinha de recheio, tá? A gente colocou chantininho também na borda, para não ter problema. Então, agora nós vamos, com o auxílio dessa espátula angulada, retirarmos o chantininho que subiu, porque aqui eu vou fazer um bolo com quinas perfeitas, tá? Não sai daí não, que já já nós vamos fazer a escultura em isomalte, que eu vou mostrar para vocês como é fácil. Aqui eu tô fazendo um detalhe no topinho, que é um movimento circular até o centro, tá joia? Só isso para dar aquele acabamento. Agora vamos começar. Aqui eu tenho, ó, isomalte, dessa marca que vocês estão vendo bem. Eu vou colocar 70 gramas aqui na minha panela, tá? A gente distribui no fundo da panela. É bom que seja uma panela de fundo grosso, para evitar queimar o seu isomalte. O isomalte, ele é bastante granuloso, tá? Olha, liguei meu fogo, chama alta. E agora a gente tem que ficar de olho, porque isso aqui vai virar uma caldinha, tá? Todos esses grânulos vão se derreter e aí vão se transformar numa caldinha, como se fosse uma calda de açúcar mesmo.
É uma calda bem espessa, bem bonita, que fica lindo. Se você quiser também, ele também permite coloração, tá? Meu fogo continua ligado em chama alta, tá bom? E olha, ele dissolve muito rápido. Então é importante você ficar bem de olho na panela, ficar pertinho do seu fogão para você verificar. Vai mexendo com uma espátula de silicone e dissolvendo esses grânulos que ficam ainda. Com o passar do tempo, ele vai todinho se derreter. Então não se preocupe que isso vai acontecer e é bem rápido, tá? A gente não leva nem 5 minutos para fazer uma escultura em isomalte. Ela é bem prática e fica tão lindo que eu tenho certeza que todos vão gostar. Então aqui, ó, eu tô terminando de derreter o meu isomalte. Olha, ele vira uma espuminha, tá vendo? No início. Assim que você perceber que ele está completamente dissolvido, não tem mais nenhum grãozinho, aí sim você pode desligar a chama do seu fogo. Aqui eu tô percebendo isso. Então, ó, eu desliguei o meu fogão e agora eu deixo aqui ainda esperando uns minutinhos para essas bolhas baixarem. Olha como é que ele vai ficando translúcido e transparente. Continua uma caldinha líquida, porém fica transparente, tá? Então agora o que a gente vai precisar? De um tapetinho de silicone bem limpinho. Nós vamos derramar essa caldinha, olha como é que ele fica, ó. É uma caldinha mesmo. Bem no centro desse tapete a gente derrama o nosso isomalte já derretido. E agora o que nós vamos fazer? Vamos esperar um minutinho só para ele dar uma leve esfriada, tá bom? Você pode movimentar ele, fazer o desenho que você desejar. Ele é bem prático, é bem rápido de cristalizar. Então você pode ir movendo do jeito que você quiser fazer, no movimento que você desejar. E aí depois que você vê que ele está um pouquinho mais firme, você pode levá-lo a um suporte. Aqui eu peguei, ó, um copinho, esse de pipoca, e vou colocar pregadores, tá? Pregadores limpinhos. E vou fazer, ó, alguns movimentos aqui. Eu vou fechar em algumas partes para ele dar uma escorridinha, ok? Então, isso vai garantir com que o nosso isomalte fique com aquela escultura e aquele desenho lindo. Agora é só esperar esfriar um pouquinho. Enquanto isso, nós vamos começar a dissolver aqui um pouquinho de pó na cor ouro e também um pouquinho de álcool de cereais. Eu vou fazer essa misturinha aqui, um pouquinho de pó com um pouquinho do álcool de cereais. Vou colocar aqui no meu potinho. Vou derramar um pouquinho só desse álcool para fazer um pouquinho mais líquida essa misturinha. Não precisa colocar muito, tá? Porque a gente usa só para detalhes. E vamos aqui, ó, misturar com um pincelzinho, só para ele se dissolver, para esse pó diluir nesse álcool de cereais. O que a gente vai fazer aqui? Eu vou querer aquele detalhe, essa é a intenção, um detalhe em dourado na frente do meu bolo, como se fosse folhas de ouro, que não são tão acessíveis. Então a gente faz o quê? Faz pequenas manchinhas na frente do nosso naked cake. O nosso semi-naked não precisa estar gelado, tá? Você consegue fazer com ele em temperatura ambiente mesmo, porque antes da gente começar a decoração, ele já estava na geladeira, né? Prensando de um dia para o outro, então isso também facilita. Então aqui, olha, o nosso isomalte, enquanto isso, já secou e já esfriou. Então eu vou remover, é só você remover com cuidado, vai girando e tirando o silicone, que ele se solta. E olha que lindeza ficou a nossa escultura em isomalte. Eu adorei esse detalhe mais fininho da ponta. Eu achei que ficou lindo, lindo, lindo. Então aqui a gente vai fazer o que agora? Vamos colocar, aplicando no nosso bolinho. É só a gente centralizar bem. E depois a gente dá uma leve apertadinha só para ele grudar no nosso chantininho, tá bom? Isso vai garantir com que ele não caia. Eu vou te ensinar a fazer as esferas metálicas, toda comestível. E também vou te ensinar a fazer um detalhe nessa escultura em isomalte que vai ficar lindo, lindo, lindo. Então vamos começar. Aqui eu tenho, ó, o mesmo pozinho, ouro, com um pouquinho de álcool de cereais, que eu vou passar na bordinha da minha escultura, tá? É só um detalhe para dar um acabamento mais bonito à nossa escultura.
Isso é opcional, né? Uma sugestão de decoração, você poderia também deixar apenas translúcida, transparente. Se você quiser, o isomalte também permite colorir. Então, se você quisesse aqui colorir o seu isomalte, não deixar assim translúcido, era só aplicar corante, tá? Fica lindo, lindo, lindo também. Então, aqui eu tô terminando de passar na bordinha da minha escultura em isomalte para dar essa cor ouro e esse detalhe para essa cestinha que ficou um charme com essa cor dourada e ele todo translúcido. Olha só que lindeza que já tá ficando a nossa escultura com o nosso bolinho semi-naked. Aqui você pode colocar macarrons aqui dentro, pode colocar bombons se você quiser. Você pode colocar o que você desejar, tá bom? Ela permite e tem uma estrutura com segurança para você colocar o que quiser dentro dessa cestinha de isomalte, tá joia? Então agora nós vamos começar aqui a fazer a nossa esfera metálica. Eu tenho aqui Fine, que é um chicletezinho, tá? Em forma de bolinha. Vou pegar o mesmo pozinho ouro com um pouquinho de álcool de cereais e vou começar a pintar essas esferas, né? Lembrando que isso aqui é um chiclete, né? Então você pode avisar ao seu cliente, a quem for consumir esse bolinho, que tudo aqui é comestível, tá? Então aqui a gente espera dar uma leve secadinha, o álcool faz evaporar bem rapidinho, tá? E olha só que linda que ela fica, essas esferas não ficam muito grandes e é super luxuosa. Então aqui eu tenho morangos frescos, já limpos, higienizados e bem sequinhos, tá? Não deixe na geladeira, senão ele começa a suar. Então você retira da geladeira e depois deixa ele em temperatura ambiente, dá aquela secadinha. E olhem só que lindeza ficou o nosso semi-naked de hoje, com escultura em isomalte, esferas metálicas todas comestíveis e morangos frescos. Ficou um bolo super glamuroso e muito elegante, não é verdade? Então, se esse vídeo foi útil para você, se inscreva aqui no canal Shy Cakes, deixe o seu like e também comente aqui o que você gostaria de ver nos próximos vídeos, qual a sua dúvida sobre esse bolinho, sobre essa decoração. E não se esqueça, ative o sininho das notificações para não perder nenhum conteúdo que eu posto aqui. Um beijo e até o próximo vídeo!